Livro O Espírito de Habitação, a obra do Espírito Santo na vida do crente, de Andrew Murray. Capítulo 3, Adoração no Espírito. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Adorar é a maior glória do homem. Ele foi criado para a comunhão com Deus, e dessa comunhão, a adoração é a maior das expressões. Todos os exercícios da vida cristã, meditação e oração, amor e fé, rendição e obediência, culminam na adoração. Reconhecendo que Deus é em sua santidade, sua glória e seu amor, percebendo o que eu sou como uma criatura pecaminosa e como o Filho redimido do Pai. Em adoração eu tomo meu ser e apresento a Deus. Ofereço a Ele a adoração e glória que lhe são devidas. A mais verdadeira, mais plena e mais íntima aproximação de Deus é a adoração. Cada sentimento e cada serviço da vida cristã estão incluídos nisso. A adoração é o mais elevado destino do homem, porque nela Deus é tudo. Jesus nos diz que com a sua vinda, uma nova adoração irá começar. Tudo o que os gentios ou samaritanos chamavam de adoração, tudo o que mesmo os judeus conheciam sobre adoração, de acordo com a revelação providencial da lei de Deus, dariam passagem a algo distinto e inteiramente novo, adoração em espírito e em verdade. Esta é a adoração que ele inauguraria ao nos dar o seu Espírito Santo. Esta é tão somente a adoração que é agradável ao Pai. É para essa adoração em particular que recebemos o Espírito Santo. Abracemos desde o início de nosso estudo sobre a obra do Espírito a bendita ideia de que o grande propósito para o qual o Espírito de Deus está dentro de nós é que adoremos em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23. Para este propósito, Ele mandou o seu Filho e seu Espírito. Em espírito, quando Deus criou o homem como a alma vivente, aquela alma, como morada e órgão de sua personalidade e consciência, era ligada de um lado através do corpo, como um mundo externo e visível, e de outro lado através do espírito, com o invisível e o divino. A alma tinha de escolher entre se render ao espírito e por ele ser ligada a Deus e sua vontade, ou ao corpo e às solicitações do visível. Na queda, a alma recusou o governo do espírito e se tornou escrava do corpo com seus apetites terrenos. O homem se tornou carnal. O espírito perdeu o seu local destinado de governo e se tornou pouco mais que um poder dormente. Não era mais agora o princípio governante, mas um cativo se debatendo. E o espírito agora se coloca em oposição à carne, a palavra para a vida da alma e corpo juntos, e sua sujeição ao pecado. Ao falar do homem não regenerado, em contraste com o espiritual, 1 Coríntios 2,14, Paulo o chama de o homem natural. A vida da alma compreende todas as nossas faculdades morais e intelectuais. Elas podem até mesmo ser dirigidas para as coisas de Deus, mas à parte da renovação do Espírito Divino. Porque a alma está sob o poder da carne. Disse do homem que este se tornou carnal como sendo carne. Como o corpo consiste de carne, osso, e a carne é a parte que é especialmente dotada de sensibilidade, através da qual recebemos sensações do mundo externo. A carne denota a natureza humana, ela se tornou sujeita ao mundo dos sentidos ou sentimentos. E porque a alma veio então a estar sob o poder da carne, a Escritura fala de todos os atributos da alma, como pertencentes à carne e subjugados a seu poder. Assim, são contrastados os dois princípios das quais a prática da cristandade
e a adoração podem proceder. Há uma sabedoria carnal e uma sabedoria espiritual. 1 Coríntios 2,12. Há um serviço a Deus confiando na carne e se gloriando na carne, e um serviço a Deus pelo Espírito. Filipenses 3, 3 e 4. Há uma mente carnal e uma mente espiritual. Há uma adoração que é agradável à carne, porque é no poder do que a carne pode fazer, e uma adoração a Deus que é no Espírito. É esta adoração que Jesus veio tornar possível e realizar em nós, nos dando um novo Espírito em nosso mais íntimo ser, e então dentro dele o Espírito Santo de Deus. A adoração em espírito é a adoração em verdade. Assim como as palavras em espírito não significam interna, como em contraste em observância externa, mas espiritual, trabalhada em nós pelo Espírito de Deus em oposição àquilo que o poder natural do homem pode efetuar. Também as palavras em verdade não significam sincera e correta. Em toda a adoração dos santos do Velho Testamento, eles sabiam que Deus procurava a verdade no íntimo. Eles o buscavam com todo o seu coração e ainda assim não se ativeram àquela adoração em espírito e em verdade que Jesus tornou possível quando rasgou o véu da carne. Verdade aqui significa a substância, a realidade, a verdadeira possessão de tudo que a adoração a Deus implica, tanto quanto ao que ela demanda, quanto ao que ela promete. João fala de Jesus como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E ele acrescenta, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se compararmos a verdade e a falsidade, a lei de Moisés era tão verdadeira quanto o evangelho de Jesus. Ambos vieram de Deus, mas a lei era somente uma sombra das benesses que viriam. O próprio Cristo era a substância dessas boas coisas, porque Ele mesmo era a verdade, a realidade de Deus se concedendo a nós. Assim, somente a adoração em espírito é a adoração em verdade, verdadeiro gozo do poder divino, que é a própria vida de Cristo e comunhão com o Pai, revelada e sustentada dentro de nós pelo Espírito Santo. Verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Todos os que adoram não são verdadeiros adoradores. Pode haver uma grande parte de adoração séria e honesta, sem que esta seja uma adoração que é em espírito e em verdade. A mente pode estar intensamente ocupada, os sentimentos profundamente movidos, a vontade fortemente excitada, e ainda assim pode, ao mesmo tempo, haver muito pouca adoração espiritual que se firma na verdade de Deus. Pode haver uma grande correlação com a verdade bíblica e mesmo assim, se a atividade predominante daquela que adora provém de seu próprio esforço, não será a adoração inspirada pelo Espírito que Deus requer de nós. Deve haver verdadeira harmonia entre Deus, que é Espírito, e o adorador que se aproxima em Espírito. O infinito Espírito Santo, a verdadeira expressão de Deus, o Pai, deve ser refletido no Espírito do Filho. E isto somente pode acontecer conforme o Espírito de Deus habite em nós. Se vamos nos tornar adoradores em espírito e em verdade, a primeira coisa que precisamos perceber é o perigo de adorar na carne. Como crentes que temos em nós uma dupla natureza, carne e espírito. Uma é a parte natural, sempre pronta a exaltar-se e a encarregar-se de fazer o que for necessário na adoração. A outra é a parte espiritual, a qual, se fraca, a carne não permitirá pleno controle no ato da adoração. Nossas mentes podem se deleitar no estudo da palavra de Deus. Podemos até mesmo ser movidos pelos pensamentos que ela provoca, mas podemos ainda ser impotentes para obter a lei, render a obediência e a adoração que gostaríamos. Romanos 7, 22 e 23. Precisamos da habitação do Espírito para a vida e a adoração para recebê-lo plenamente. A carne deve ser silenciada. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Zacarias 2, 13. A Pedro já havia sido revelado que Jesus era o Cristo e ele ainda assim não saboreou a ideia da cruz.
Sua mente não estava em sintonia com as coisas de Deus, mas com as coisas dos homens. Nossas próprias ideias sobre as coisas divinas, nossos próprios esforços para elaborarmos os sentimentos corretos devem ser abandonados. Nosso próprio poder para adorar deve ser visto como ele é, insuficiente. Toda aproximação de Deus deve acontecer sob uma muito evidente e quieta rendição ao Espírito. Conforme aprendemos o quanto é impossível assegurarmos voluntariamente a obra do Espírito, também aprendemos que se vamos adorar no Espírito, devemos andar no Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8:9. Conforme o Espírito habita e governa em mim, eu posso adorar no Espírito. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. João 4:23. Sim, o Pai busca tais adoradores e os que Ele busca, Ele encontra, porque Ele mesmo é quem os chama para que possamos ser tais adoradores. Ele enviou seu próprio Filho para buscar e salvar os perdidos, para que nos tornássemos seus verdadeiros adoradores, que penetraram através do véu rasgado do Espírito, do véu rasgado da carne e o adoram no Espírito. Quando Ele enviou o Espírito de seu Filho, Ele era a expressão da verdade e realidade de quem Cristo havia sido na terra. Sua presença real comunica em nosso interior a mesma vida que Cristo viveu. A hora chegou e é agora. Vivemos no momento em que os verdadeiros adoradores de Cristo podem adorar ao Pai em espírito e em verdade. Creiamos nisso. O Espírito foi dado e habita em nós por esta razão. O Pai busca verdadeiros adoradores. Regozijemo-nos na confiança de que podemos chegar a esse ponto, porque o Espírito Santo nos foi dado. Percebamos em santo temor e tremor que Ele habita dentro de nós. Rendamo-nos humildemente no silêncio da carne, a sua liderança e ensinamento. Esperemos em fé perante Deus por sua obra, que cada novo vislumbre do que significa a obra do Espírito Santo, exercício de fé em sua habitação ou experiência de sua obra, termine em adoração ao Pai, dando-lhe louvor, graças, honra e amor que pertencem a Ele somente. Ó Deus, Tu somente és Espírito, e aqueles que te adoram devem adorar-te em espírito e em verdade. Mandastes Teu próprio Filho para habitar em nós e nos equipar para isto. E agora temos acesso ao Pai, assim como através do Filho, também no Espírito. Confessamos com vergonha quanto de nossa adoração tem sido no poder e na vontade da carne. Por esta razão, te desonramos, entristecemos o teu espírito e trouxemos infinitas perdas para as nossas próprias almas. Perdoa-nos, ó Pai, e nos salve deste pecado. Ensina-nos, oramos, nunca tentar adorar-te por nossa própria vontade e caminhos, mas em espírito e em verdade. Teu Santo Espírito habita em nós, conforme as riquezas de tua glória. Fortalece-nos com poder por meio dele, de modo que nosso homem interior possa ser o templo espiritual que tu desejas, onde sacrifícios espirituais são oferecidos. Ensina-nos a bendita arte, sempre que entrarmos na tua presença, de silenciarmos o ego e a carne e esperarmos pelo teu Espírito, que está em nós para ajudar-nos na verdadeira adoração, buscando uma fé e amor que são aceitáveis a ti, através de Cristo Jesus. Possa a tua Igreja Universal render-te adoração em espírito e em verdade, dia a dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.